Teve alguma coisa que você contou pro seu pai que ele ficou impressionado? Falou assim, não é possível, tá acontecendo isso mesmo e tal? Cara, assim, algumas coisas que eu tive a oportunidade de fazer na época que eu tava, né? É porque ele aposentou agora na pandemia, então a gente sempre conversou, sempre acompanhou. E ele sempre foi entusiasmado e gostou muito, mas... Ele tava na ativa também, né? Acompanhou junto, né, cara? Acompanhou, mas a gente que vai chegando mais novo, a gente vai trazendo mais coisas. Vai trazer, né? Isso é normal, é natural. Responsável pela apresentação é você, né? Olha aqui, então, que veio aqui e tal. O que ele gostava muito, sim, quando eu ia contar meus casos complexos, né? Os meus casos mais difíceis, assim, lá de Uberlândia, da faculdade, da minha época de residente. Então, às vezes, os transplantes, às vezes, as cirurgias cardíacas, que você faz a circulação extracorpórea, às vezes, aquela que o paciente faz parada circulatória total. Então, tipo assim, um dos casos desafiadores recente que eu fiz foi uma neurocirurgia com o paciente acordado. Você fez isso, velho? Como? Então ele gosta dessas coisas. A gente você fez essa parada, o cara tocando violino ali, você operando o cara pra ele... Isso aconteceu, né, cara? Isso é verdade. Eu vi um cara que fez a cirurgia tocando violino acordado e o médico mexendo ali no cérebro do cara. A gente fez uma dessa agora, recentemente. Então, o paciente... Então, e ele tinha um continua tumor cerebral. Ele não tem sensação de dor ou incômodo? Não. E qual que é a vantagem de fazer com ele acordado? Isso, exatamente. Pensa bem. O paciente tem um tumor cerebral, né? E o tratamento é exérese do tumor, a ressecção. Só que o cérebro é uma área nobre do corpo. E conforme você extrai a lesão, as áreas adjacentes ali, elas sendo ressecadas, haverá sequelas motoras, visuais, de fala, né, de memória, entende? Sim. Então a vantagem do cara estar acordado é que na hora que vai fazendo a ressecção, você vai fazendo a ressecção. Cara, é impressionante, é bonito. A gente até arrepia. É bonito. Medicina, essas horas é bonito. Tá fazendo a ressecção, você tem que promover uma anestesia. O cara não pode sentir a dor, mas ele vai estar acordado ali para comunicar, para falar. Você viu essa experiência aí do violino, né? Então, lá no caso, mostrava-se fotos, figuras, dava um papel para ele fazer um desenho, né? Você pode dar uma música pro cara ouvir e falar. E na hora que tá fazendo a ressecção, vai ressecando e o cara vai falando, vai fazendo conta de matemática, raciocínio lógico, ativo, lembrança. Participativo junto. Caramba. E aí, de repente, na hora que você encosta num tecido ali, sadio, né? Vamos dizer assim, sem ser o tumor. E na hora que você encosta ali, afeta e você vê na hora. O cara às vezes tem uma dislalia, às vezes o cara... O que é dislalia? O cara, ele não tá... Perdão, às vezes saem umas palavras... Não, mas obrigado, continua. Dificuldade de fala desgovernada, palavras... O cara começa a falar nada com nada. Não é confusão mental. Assim, né? Tá. Mas tem a confusão também, o cara às vezes perde a memória. Na hora que você encostou ali naquele lugar. Aí para. Será que ficou alguma coisa encostada em mim, mano? Mas então não dá tempo de agredir o cérebro do cara. Você consegue voltar ali e a hora que você tira a pinça do lugar, o cara volta a falar de novo. Não é possível, cara. Que loucura. E pra você fazer isso, não é simplesmente também você vai lá e ressecar o olho nu. Então, o cara, você tá com a craniotomia ali, né? Craniectomia. Você abriu a calota craniana, você tá com o cérebro ali na sua frente. Qual que faz o corte na cabeça inteira, assim? Depende da onde que tá o tumor. Então você tem vários tipos de incisões para não ressecar a calota inteira. Mas tenta abrir o mínimo possível, então. Exatamente, em direção à região que tá o tumor. E também tem a questão do acesso, né? Cirúrgico.
onde que vai ser mais fácil. Mas nada é um quadradinho que você arranca ali da cabeça do caboclo. Mas depois volta a parte óssea. Costura. Não Isso. é costurado, é parte parafusado? Tem materiais que a gente chama de implantes e faz tipo um serviço. Grampo ali, Exato. grampear ali. No crânio são A lataria. São 4 partes. Oi? No crânio são 4 partes aqui em cima que você separou ou não? Não, você fala as partes, a gente costuma chamar região frontal, parietal, septal, esse tipo de coisa. Exatamente. Então, mas você tira uma parte Temporal. inteira pra aproveitar já aquela... Não necessariamente a parte inteira, é de acordo com a região que vai ser operada. Entendi, dá pra fazer... Entendi. Aí só Corta no disco ali. Tipo uma você corta maqueta aqui mesmo. Uma motosserra. Vamos dizer que é não uma motosserra, Uma mas serra circular. um aparelhinho de dentista, Aham. aquelas serrinhas que Sim, eles sim. utilizam. A gente coloca ali e vai abrindo devagarzinho. Vai serrando o osso. Tss, um motorzinho, vamos falar assim. Cara, que loucura, velho. Que loucura. Aí eu tava contando, né, em vez do a olho nu assim, você tem um microscópio também para te auxiliar. E você tem, às vezes, um aparelho de ultrassom pra você passar ali e achar a área doente. E aí vai acompanhando. Com o E você paciente consegue acordado. ver essa diferença de tecido? Consegue. A parte Consegue. cancerígena, ela Também tem a parte da destreza, você vai tocando ali, muda a textura. A né? textura muda Muda- da parte cancerígena. É cancerígena, né? Muda, às vezes, a cor, a textura. E é aquilo que você tem que remover. E aí, com o paciente acordado, você vai acompanhando ali. Então, é bonito. Quantas pessoas Então, envolvidas numa cirurgia Nossa dessa? senhora. Você tem, por exemplo, no caso de ser no hospital escola, você tem o cirurgião principal e um segundo. Aí, às vezes, você tem 2, 3 residentes da equipe cirúrgica. Então, ali, neurocirurgiões, às vezes 4, 5. Você tem o instrumentador. Então, 6. Aí você tem o anestesista principal. Se você está ali no hospital escola, você pode ter um residente ali com você, ou às vezes um anestesista para te auxiliar. Então, aí a gente já sai de 5, 6 para 8. Aí você tem o técnico de enfermagem, o circulante de sala, o enfermeiro. Então, às vezes, para fazer o paciente que estava ali fazendo a cirurgia acordada, às vezes você tem um neurologista e você tem ali um terapeuta que acompanhou o paciente antes, conhece toda a vida dele, toda a história dele entendi. ali Bem e óbvio. vai fazendo alguns testes junto com ele. Então, Pessoas ali- da família não pode acompanhar, não. Não, pra ajudar não. nessa questão. Mas de- abriu... Não, Cara, porque morre. ali o ambiente cirúrgico, quando tem muitas pessoas, né, principalmente aquelas que não estão habituadas ali com o ambiente, aí aumenta o risco de infecção, né? Então, e nesse Então caso... ali tem 13, às vezes 12 pessoas. Quantas horas de cirurgia em uma dessas? 6 horas.